Fala, minha gente, ótima tarde para você que está acompanhando a Jangadeiro Band News e também o Futebolês no YouTube. A gente começa esse último Futebolês de 2024. Encerrou o ano, acabou. Agora a gente faz um resumão daquilo que aconteceu neste ano e também já pensa no ano de 2025. Vem com a gente, tá no ar o Futebolês. Futebolês, oferecimento, Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinhos Monte Infinitos, peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade, opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Imobiliária Luiz Rego, o nosso negócio é alugar. 3252-2196. Eliar em Fortaleza é na Disque Baterias. WhatsApp 859-9436-7112. Vende, contempla e entrega. Consórcio Honda Nossa Moto. E hoje, pessoal, para quem está acompanhando com imagens, a gente está aqui direto dos estúdios Navega do Futebolês, da TV Jangadeiro, inclusive agradecendo a toda a estrutura, e a gente vai fazer o Futebolês hoje em um formato diferente. Estou aqui com Anderson, Danilo e Caio, já aqui todo mundo na mesa, todo mundo conversando. Danilo, uma ótima tarde para você. Bom fim de ano, né? Que a gente já está nessas últimas horas de 2024 e tem muita coisa para a gente conversar hoje sobre o Ceará. Tem sim, até porque sexta-feira o Ceará já reapresenta, né, Renato? E quer ter o maior número de atletas que for possível já para sexta-feira. Então, Fernando Sobral, Galeano, alguns outros que o Ceará quer buscar. Ele quer fechar até o dia 2, na quinta, para na sexta esses caras já se apresentarem por aqui e o departamento físico, a comissão técnica já poderem trabalhar com a maior parte do grupo da temporada 2025. Excelente. De volta aqui, os meus queridos colegas, amigos, companheiros de labuta. Tudo bem, Anderson? Ótima tarde para você. O Fortaleza tá meio parado aí nas manchetes do mercado da bola, mas isso não significa que não tá tendo trabalho, né, Anderson? Ótima tarde para você. Exatamente. Ótima tarde, Renato, Danilo, Caio, a você ligado aqui no Futebolês. Pensou que tinha se livrado da gente, né? Lascou-se. Pensava que era só 2025. Não é, não? Mas não, no último dia do ano... Voltou. Tem que voltar para essa chibata. É isso mesmo. Fazer o quê, né? Estamos aqui para isso. Eu só espero que o pessoal do RH hoje não esteja escutando o programa. Quem aqui tá ouvindo o programa dia 31 de dezembro? Rapaz, o pior é que tem uma galera aí que tem, viu? Tá aqui. Você que não tem o que fazer, que não tá liso. É verdade. Que não vai tomar um hoje à noite, que vai dormir cedo, que não vai ver a virada e nem vai ouvir o papocá de fogos, vai ficar aqui, né? Exatamente. A gente tá aqui por essas 23 pessoas que vão estar junto com a gente. Exatamente. O elenco do Fortaleza que se apresenta também já nesse finalzinho de ano, já visando a temporada 2025. Teve aquele baque, né, da Orlando Cup com a desistência do Santos e também do Atlético Nacional. Mesmo assim, o Fortaleza segue firme na competição, no torneio que vai disputar. Vai disputar aí 2 partidas amistosas contra equipes americanas, mas o torcedor quer realmente saber o que é que vem para 2025, principalmente em termos de Libertadores da América. Mas enquanto o elenco ainda não está totalmente formado, né? Porque a gente estava até conversando aqui na interna, a gente está preocupado primeiro em saber quem vai sair para depois saber quem vai chegar, porque o elenco do Fortaleza está praticamente completo. Então, assim, é muita gente para o torcedor ficar querendo contratação, quem vem, para vir tem que sair. Não tem como abarcar essa ruma de gente, não. Eu tô 100% com você. Caião, tudo bem? Tudo ótimo. A gente já tá acostumado aqui no Navega, né? Já é verdade. Quem não tá acostumado, a gente tá no Papo com Futebolês, aqui é o lugar da nossa gravação. E hoje a gente tirou aqui para fazer o Futebolês também da rádio, né? Pro YouTube. Tudo ótimo, deu pra descansar um pouquinho nesses dias? Deu sim, Renato. Graças a Deus estamos de volta. Ao contrário do Anderson, eu não considero isso aqui a caverna do dragão. As pessoas saem, são puxadas de volta. Mas é muito legal já fechar o ano com esse programa com os meninos aqui no presencial, porque normalmente é sempre eles em home office, a gente fazendo do estúdio. E vamos conversar aí o que é que tem
do que a gente pode falar hoje dessas situações. O Fortaleza, questão da Orlando Cup, eu estava de férias, ficou meio chocado, né, com a história. Também o Danilo já citando os jogadores que podem vir para o Ceará, no caso do Fernando Sobral, principalmente, né, acho que é o nome que chama mais atenção por conta da história que tem no clube. Tem muita coisa bacana pra gente falar assim. Inclusive, esse momento, obviamente, a gente ainda tá sem o Jussier, né? O Jussier só volta na segunda semana de janeiro. Mas eu e o Danilo, a gente sai de férias agora, né? Nossos 2 últimos programas aqui, o desse dia 31 e também o do dia 1º. Mas é como se fosse já um momento de confraternização, né? Porque a gente esteve junto, né, Danilão? Antes a gente esteve junto nessa jornada aí ao longo de mais um ano, né? Mais uma temporada. E hoje a gente está aqui para bater esse papo de forma presencial, né? Que a gente agiliza muito mais, né? a nossa vida aqui. Então acaba sendo aí para a galera que acompanha o futebolês uma forma também da gente poder confraternizar, de poder estar junto aqui nessa reta final de ano. E a gente começa falando hoje, tenho dito nesses últimos dias, que o Ceará, Caio, tem sido o time que tem mais noticiário, né? Hoje a gente vai tirar um tempo, inclusive, para fazer esse review de 2024, de conversar um pouco do que foi o ano, né? O Ceará tem tido mais notícias porque o Ceará está montando um elenco novo. O Fortaleza já tem toda uma estrutura de elenco, vai mudar muito pouco. A gente precisa saber, depois dessa virada de ano, quem vai ficar, para saber quem que vai repor, enfim. E aí eu começo falando, como a gente deu muita ênfase ao Ceará nesses últimos dias, a gente começa falando do Fortaleza, desse 2024 que foi de consolidação. O Fortaleza, se a gente for lembrar, 2023 bateu Sul-Americana, final de Sul-Americana, né? Fez um bom campeonato brasileiro, mas 24 vinha com uma grande expectativa. 2024 termina para você, em relação ao Fortaleza, de maneira positiva? Você acha que foi, no fim de tudo, foi um ano positivo para a equipe tricolor? Totalmente. Não tem como o torcedor do Fortaleza abrir a boca e dizer que 2024 foi um ano ruim. Eu acho até que ele não começa do jeito que o torcedor queria, como o time perdeu o hexacampeonato para o Ceará, né? Aquela derrota na decisão. Eu acho que os jogos que o Fortaleza fez contra o Ceará, em especial no Campeonato Cearense, foram jogos ruins. E aí o torcedor ficou com aquela pulga atrás da orelha, como é que vai ser a situação no Brasileiro e tal. E o Fortaleza surfou no Campeonato Brasileiro, não teve maiores problemas, não teve maiores dificuldades. Na Copa Sul-Americana, de novo, o torcedor queria que o time chegasse na final, mas a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. Você chegar numa final de uma competição continental é algo altamente complicado. Não é um campeonato cearense que você vai chegar todo ano numa final. Nem no campeonato cearense todo ano você chega. Existem os anos que as zebras acontecem e você acaba ficando de fora das decisões, o que dirá numa competição como é a Copa Sul-Americana. Mas, de qualquer maneira, o time chegou nas quartas de final, foi campeão da Copa do Nordeste de novo, né? Sofreu para ganhar, depois daquele péssimo jogo contra o CRB, ganhou nos pênaltis. Mas eu acho que, no geral, como termina 2024, eu acho que não tem como o torcedor do Fortaleza reclamar o que aconteceu, não. Eu acho que o principal, o time alcançou até além daquilo que se era esperado, que foi voltar à Libertadores da América, terminar de novo na 4ª posição, brigar até um certo período pelo título da competição. Então, assim, eu acho que 2024, se você puder colocar naquela legenda de regular, bom e ótimo, para mim é ótimo. Eu também penso mais ou menos por aí. Caio, Fortaleza, a sensação que dá é que a ideia de entrei na temporada, no Campeonato Brasileiro, principalmente, para me manter, ela vai aos poucos ficando para trás, né? Fortaleza parece que aos poucos... Eu sou um desses defensores, por isso que eu estou fazendo essa provocação. Eu acho que o nosso futebol ainda é aquele futebol, a estrutura financeira do nosso futebol é para você conseguir permanecer na Série A. Mas parece que aos poucos o Fortaleza vai desgarrando dessa ideia, né? Olha, Renato, eu acho que, inclusive, o Fortaleza, pelo menos há 2, 3 anos, não trabalha com isso. Ele externa que trabalha com isso, ele diz que trabalha com 45 pontos, mas ele já trabalha em 47, 48, que garante Copa Sul-Americana. Pelo investimento que o Fortaleza faz, pelo tempo de contrato dos seus jogadores, porque quando você faz um contrato de 3, 4 anos com um jogador, quando você está na Série A, é porque você tem muita convicção de que você não vai cair, certo? E de jogadores com idade alta.
Fortaleza, por exemplo, o Marinho chegou aqui com contrato longo com mais de 30. Os caras chegam, o Brits tem contrato com mais de... Para citar alguns, se a gente pegar a média de idade do Fortaleza, ele é altíssimo. O João Ricardo tem O 34, João Ricardo ainda 35 excluo porque é goleiro, né? Mas o Tite, não tem nenhum menino. Pacheco não é menino. O mais jovem tá saindo, o Hércules, dentro daqueles figurões. Então eu acho que o Fortaleza já trabalha muito assim. É claro que o futebol brasileiro, e nós vimos esse ano talvez mais um grande exemplo disso, o Campeonato Brasileiro ele não é o melhor do mundo, mas ele é provavelmente o mais competitivo do mundo. Um ano de decisões erradas, você pode ser rebaixado. O Atlético Paranaense é isso. O Atlético Paranaense foi vice-campeão da Série B em 95, aí jogou a Série A pela primeira vez em anos, tendo acesso e descenso em 96. Ele só veio a cair em 2011, que ele cai junto com o Ceará, e voltou a cair esse ano. E dessa queda ele bateu e voltou, né? Ele cai em 11, volta em 12 para jogar a Série A em 13. E nem em 13 já é vice-campeão de Copa do Brasil, para ir para o Flamengo. Então nós estamos falando de um clube mais do que consolidado. Final de Libertadores, né, cara? Duas finais de Libertadores. Um ano de decisões erradas, seja da troca de treinador, de formatação de elenco, quando a gente não vive o cotidiano do Atlético. Um ano pode causar um rebaixamento. O Fluminense saiu de um ano campeão da Libertadores para no ano seguinte brigar para não cair. O Corinthians terminou o campeonato na pré-Libertadores, mas passou o campeonato inteiro olhando para a zona de baixo. Então, embora eu acho que internamente o Fortaleza já trabalha com a ambição de que o mínimo é uma Copa Sul-Americana, por outro lado, o futebol brasileiro ensina que um ano, mesmo você tendo bons jogadores, tendo boa infraestrutura, tendo dinheiro, um ano de decisões erradas podem te custar. E então aí nessa hora tem que ter sempre aquela coisa, comemora essas 5,45, celebra-se, sei lá, os 50 em uma Sul-Americana ou uma Libertadores. Mas ainda estamos nesse estágio de solidificação, é ficar ano após ano dentro da Série A. É Série A cada vez mais difícil, né, Danilo? Assim, não tem como, não tem... E eu começo falando da Série A porque é consenso que a gente acha o Campeonato Brasileiro o carro-chefe, né? É consenso de que é a principal competição. Então, assim, a gente vai falar da Copa do Nordeste, vai falar do título, vai falar do estadual, mas o Campeonato Brasileiro cada vez mais difícil. O Caio falou que é o mais competitivo porque é muito nivelado. É difícil alguém acertar... Assim, obviamente, Palmeiras, Flamengo são sempre favoritos, mas cravar que eles vão ser campeão, aí a gente não tem como fazer isso. Né? É muito complicado mesmo. A gente, por exemplo, faz um exercício no futebolês, né, de começo de ano. Quem é que vai para Libertadores, briga pelo título, quem cai? Quem imaginava o Atlético Paranaense sendo rebaixado? Quem imaginava? O Atlético Paranaense, o grande exemplo, certamente, para o Fortaleza, para o que está fazendo, para várias outras equipes que se entendem emergentes no futebol brasileiro e que buscam galgar esse espaço de sou de Série B, mas quero um dia pertencer, não passar 2 anos, 3 anos, pertencer à Série A. Né? Ele é o grande exemplo e acabou tendo um rebaixamento. Você olha para o elenco, você olha para o time, você olha para a estrutura do clube e você não consegue achar como. Mas é o que o Caio disse. Você olha para as decisões, você olha para algumas questões pontuais, aí você entende. Mas, no geral, não se imaginava isso. Isso denota o quanto o Campeonato Brasileiro realmente é complicado. Você mesmo falando, Renato, sobre candidatos a título, não é como em outros campeonatos onde tem 1 ou 2. Você sabe que aquele time ou aquele outro serão campeões. Né? Surgem outros postulantes e o Fortaleza foi postulante nessa temporada, né? Não dá para dizer que não. Ele esteve na liderança, ele teve pontuação até as últimas rodadas ainda para estar na briga pelo título. Então, é esse Campeonato Brasileiro. Ele é maravilhoso, ele é muito interessante para quem está de fora e observa, mas para os participantes ele é perigoso, ele é complicado e ele exige decisões corretas e muitas vezes elas vão ser pontuais. Que aquela decisão âmago da temporada, acho que ela é mais fácil de fazer. Mas a decisão a cada passo ali, ela é complicada, né? Um passo em falso pode te tirar do teu grande objetivo. Se é a Libertadores, você cai para uma Sul-Americana. Se é uma Sul-Americana, talvez você caia para a briga por permanência, né? É uma coisa muito interessante, esse Brasileirão. A quantidade de reforços que o Fortaleza está projetando para 2024, não é tão, para 25, não é tão grande. E o Fortaleza, como o Danilo falou, brigou pelo título, né? Fortaleza foi postulante ao título até que rodada, mais ou menos? Não vou lembrar aqui de cabeça. Até a 35. Mas você imagina. Eu acho 34, que 35. a pancada que tirou de vez isso aí, aquele empate contra o Fluminense, até pelo jeito que foi. O Fortaleza jogando melhor no Maracanã, tomou gol no final.
Mas ali ele ainda estava distante, mas como a tabela do Botafogo, do Palmeiras eram tabelas difíceis, você não... Inclusive se enfrentando, você imaginava. É aquela sensação de que naquele momento ainda dava, né? Ainda dava. Até pela bola que o time jogou naquele jogo contra o Fluminense. O que faltou ao Fortaleza para ele brigar até... Eu sei que a gente tá de fora e a gente tá fazendo apenas um exercício aqui de... Né, não é nem adivinhação, mas é de tentar fazer as leituras ali do que aconteceu. Faltou elenco, faltou questão física, faltou os dois, faltou mais que isso. O que faltou ao Fortaleza para ele ter brigado até o final por esse título? É uma pergunta que eu vejo muito torcedor fazendo. Para mim faltou elenco. Porque todos os anos a gente se acostumou a ver um Fortaleza ter um sprint final de Campeonato Brasileiro muito bom. E esse ano ele não teve. Geralmente nas últimas 4 rodadas ele consegue algumas vitórias assim de maneira especial, mesmo na base da raça, da força de vontade, aquela coisa que o time tira fôlego de onde não tem. E esse ano isso não aconteceu. Mas o Fortaleza não foi forjado para isso. Eu ia chegar lá. O Fortaleza não foi montado porque o elenco não foi um elenco feito para brigar por título. Exatamente. Pro que o time foi feito, Fortaleza, eu tenho certeza que a projeção, apesar do discurso oficial de 45 pontos, sim, era brigar pela primeira parte da tabela, fazer o que pelo menos fez ano passado, de terminar entre os 10, e manter essa regularidade de quase todos os anos, desde que ele voltou ao Ceará, ficou entre os 10 primeiros. O único ano que não ficou foi em 2020, quando ele se livra no rebaixamento na penúltima rodada. Só que deu liga. E o mais curioso, deu liga quando não se esperava mais. Porque o time reage no campeonato depois daquela chibatada de 5-0 pro Cuiabá. Ali é o ponto de inflexão positivo do Fortaleza. Ali internamente os caras se juntaram e foi foram. dali que veio 13 jogos isso, sem tem uma derrota contra o Vasco ali no meio perdida, em São Januário, mas o time embala no campeonato ao ponto de chegar à liderança depois daquilo ali. Mas não era time, elenco para brigar por título, cara. Principalmente quando você olha os elencos de Flamengo, Botafogo e Palmeiras hoje. E sabe o que eu acho estranho? É que o Vojvoda tá desde... Isso diz mais sobre os adversários do que sobre o Fortaleza, só deixando... O Vojvoda tá desde 2021. Metade de 21. Depois da Copa do Nordeste, ele chega, assume ali final do Cearense, começo do Brasileiro. Essa talvez tenha sido... Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado. Mas a sensação que eu tenho é que, apesar de tudo isso, foi a temporada que o Fortaleza mais teve dificuldades com o seu desempenho. Eu falo da temporada toda. Porque, por exemplo, 2022, ele briga... De assimilar, você tá querendo falar? O 22, por exemplo, ele vai pra zona de rebaixamento e fica na lanterna um turno. Mas o segundo turno do Fortaleza é absurdo. O segundo turno do Fortaleza é de um time que vai ali pra briga, campanha de título. Total. Mas em 2024, o Fortaleza ganha a Copa do Nordeste sendo criticado. Péssimo. Né? A gente falou isso aqui várias vezes. No Campeonato Brasileiro, muitas vezes tinha resultado e o pessoal, não vai... E o time parece que estava engasgado. Essa sensação, ela também era a sua, de que desses anos todos foi que o Fortaleza teve mais dificuldade de conseguir. Resultado ele teve, inquestionável. O Fortaleza foi 4º lugar do Campeonato Brasileiro, a gente falou de liderança. Mas estava um pouco desconexo com essa questão da bola, de jogar, de muito jogador abaixo tecnicamente. A gente teve um Lucero que passou 14 jogos sem fazer gol na reta final. A gente teve algumas partidas do Fortaleza esse ano que ele realmente foi irreconhecível. Irreconhecível. O 5-0 do Cuiabá, a derrota para o Vitória lá em Salvador, a derrota para o Maranhão na Copa do Nordeste, a derrota para o CRB na decisão da Copa do Nordeste, algumas partidas contra o próprio Ceará no Campeonato Cearense. Então, assim... O Fortaleza, ele... Sabe quando a gente diz que o time vive de lampejos? Tanto pro lado bom como pro lado ruim. O Fortaleza esse ano sofreu muito com lampejos negativos. E, assim, partidas que a gente jamais esperava que ele não fosse fazer o que fez, sabe? Partidas horríveis, em que o time não se encontrou dentro de campo. Errava passe de 2 metros. João Ricardo também não passando aquela segurança que teve no Campeonato Brasileiro. A zaga batendo cabeça, as mudanças do Vojvoda erradas, o time não dava liga. Teve coisa esse ano que realmente foi de lascar. Teve coisa que o torcedor olhava assim e dizia, meu Deus. E ao mesmo tempo ele para e diz como é que esse time chega na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Não dá para entender. Quem acompanhou o Fortaleza durante o ano, se você for olhar no gráfico geral, quem jogava na época do Play 1, quem jogava Liga... Tinha o gráfico das derrotas e vitórias, e você viu o sobe e desce dos times. Se você fosse olhar o gráfico do Fortaleza no começo do ano, eu tenho certeza que nem o mais otimista ia apostar na campanha que o time fez no Campeonato Brasileiro. O início de ano do Fortaleza foi bem irregular. E o Vojvoda, ele tem essa característica.
Fortaleza nunca entra no estadual e na Copa do Nordeste 100% com aquilo que ele tem de melhor. O Vojvoda mexe e só vai colocar aquilo que ele acha que realmente é bom no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho que tem duas coisas que se complementam disso que o Anderson está falando. Uma é que o Vojvoda usa de fato muito como laboratório o estadual e a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste teve outro ano, teve um clássico rei com o Samuel, menino na lateral esquerda. Ele estava procurando espaço e foi colocar. Muda de esquema, tudo. Outra coisa eu acho é que o Fortaleza já se prepara muito o ano todo. Para o ápice físico chegar em setembro, outubro, novembro. E isso denota muitas vezes um trabalho diferente para o começo do ano e o time não consegue imprimir aquela tal da intensidade que o Vojvoda fala tanto. E ainda tem um terceiro fator. Fortaleza foi o time que foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro, sendo o quarto ou terceiro time que menos ficava com a bola no campeonato. Era um time talhado para roubar a bola no bloco médio e vencer velocidade com os jogadores rápidos que tem. No Campeonato Cearense, se o Fortaleza não for atacar o Icasa está rebaixado. O Cariri que subiu. O Cariri também não vai atacar. E aí o jogo se torna muito ao piloto automático, porque o Fortaleza sabia, esse ano, que o único adversário real que ele tinha era o Ceará. Com todos os problemas que o Ceará teve, mas o Ceará estava com um treinador do ano anterior, montando uma base diferente. O Ceará equilibrou todos os clássicos de 23, vivendo o contexto de ser um time de Série A contra um time de Série B. Então o cara sabia. A Copa do Nordeste é um caso à parte. Eu acho que o Fortaleza também largou porque o regulamento facilitava. Ficou muito claro, cara, eu tô aqui, pra que eu vou me matar se eu vou me classificar de qualquer jeito? Tanto é que tem mudança para esse ano, né? Exato. Mudança eu acho que 25, tem alguns esses fatores, mas o primordial me passa a sensação que o Fortaleza hoje mistura aqui para ter todo mundo voando em setembro, outubro. Talvez explique-se, inclusive, os sprints finais que o Anderson citou. E aqui não é nem assim destacar o que foi negativo. Mas a gente tá fazendo uma revisão daquilo que foi o ano e para mim não tem como não tocar nesse assunto, Não, né? claro, porque a gente fala do time que brigou pelo título, mas que perdeu um jogo, por exemplo, em São Luís contra o Maranhão, abrindo 2-0 no primeiro tempo, tomando 3-2, é o mesmo time. O Anderson falou, o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, mas ele perigou perder um título que estava encaminhado. Inclusive ali no tempo normal. Tempo normal. O CRB faz um segundo tempo que você olha assim, cara, o Fortaleza é irreconhecível naquele momento, né? O que também nos dá a sensação de que há lastro para crescer. De que não é o time também já pronto e que não precisa de ajustes, de investimento, de melhorias. E a gente não pode esquecer, Renato, a situação lá em Recife, né? Sem dúvida. Porque para o Fortaleza isso colocou um asterisco do tamanho do mundo, porque ninguém sabia como é que esse time ia reagir. Ninguém sabia qual era a resposta que esse elenco ia dar depois do que aconteceu. Só para completar o que você está dizendo. A gente recebeu aqui nessa mesa o Paes, Bruno Costa. Isso. A gente recebeu aqui... Teve mais gente, Caião. Enfim, a gente... Esse ano foram os dois. A gente conversou com outras pessoas em outros momentos que todos disseram aquele atentado mexeu com todo o grupo. De uma forma assim... como nunca a gente viu no futebol. Só para corroborar o que você está dizendo, que realmente o Fortaleza teve uma resiliência muito grande em relação à Copa do Nordeste. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas houve aquele certo desprezo, assim, não é não desprezo de ser superior, mas assim, era um trauma. Foi um trauma que foi vivido, né? E ainda assim o time ainda conseguiu ser campeão. Né? É a situação da competição também, cara. A Copa do Nordeste ela é muito maltratada pela CBF. Muito maltratada. E se for em 2024 e 2025 vai ser pior. Continua sendo, porque não existe, cara. Você chega, se classifica para uma final, você vai disputar a final 2 meses depois. Que diabo é isso? Esse ano a semifinal é em junho e a final é em setembro. Não existe um negócio desse. Assim, são dois contextos totalmente diferentes. Você pode pegar um time embalado e que vai chegar lá mal ou vice-versa. Os favoritos meio que mudam. É outro mundo, né? Aconteceu isso no Brasileiro, né? Atlético e Botafogo foram se enfrentar pela Libertadores. Se fosse uma semana antes... Como é que foi, cara? A final da Libertadores aconteceu depois do Botafogo ter vencido o Palmeiras. Isso. O Botafogo estava em crise... Todo mundo, o Atlético, apesar do Atlético também estar enfrentando uma fase ruim, mas o Botafogo tá botafogueando, né? Aquela coisa de... E tinha tido um Atlético e Botafogo 0x0 no Brasileiro antes, jogo com todo o clima meio bélico. Aí o Botafogo dá no Palmeiras, dentro do Allianz, aí chega gigante pra final. Então, pode acontecer nessa Copa do Nordeste. Eu acho, Renato, que o Fortaleza, ele exorcizou esse fantasma do problema lá em Recife, Sim. na Copa do Nordeste. Em Recife, na verdade. semifinal, 4-1, quando do ele jeito que foi. categoricamente disse, olha... Pode ser que lá fora vocês quebrem um ônibus, aqui dentro ganho eu, né? Então, verdade. exorcizou ali. Quanto tempo? 4 gols em
Foi no primeiro tempo. Primeiro tempo já terminou 4-0. Foi. E foi pouco. Foi pouco. Foi pouco. Foi pouco. A gente fez a lista, inclusive, tá no nosso Instagram, a lista dos gols principais, né? Dos principais gols do ano. E com certeza está lá o do Moisés, o que ele domina de chaleira. Mas deixa eu dar um recado pra você antes da gente falar do Ceará. Se tem uma coisa que todo torcedor quer, é vencer dentro e fora do campo. Então, deixa eu contar pra você. Quem escolhe o Guaraná Del Rio já tá jogando no melhor time. Então, vem fazer parte desse time vencedor com a gente. Aqui é jogo limpo, sabor de verdade e direto de Sobral pra sua mesa. Então, vem com a gente. Além do tradicional, que todo mundo ama, tem o de caju, com aquele gostinho especial. Tem também o de abacaxi, perfeito para refrescar qualquer dia. Então, não tem erro. Bora de Guaraná Del Rio, porque aqui a escolha é certa. Então, escolha a sua melhor versão com Guaraná Del Rio. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Futebolês, oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinho Corsete Tarapacá, peça pelo 85-3261-3030, uma exclusividade opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza. Seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432. Há mais de 40 anos, a Galvão e Companhia é pioneira no segmento de correias industriais, automotivas e esteiras transportadoras. Uma empresa que fornece produto de qualidade, mantendo como maior compromisso dignidade e ética. Com equipe técnica treinada e qualificada para promover a satisfação de você, nosso cliente. Galvão e Companhia. Qualidade, eficiência em materiais para a indústria. Avenida Godofredo Maciel, 5608, Mondumbi. Agora a Empecel Comercial também trabalha com o melhor em lustres, arandelas, pendentes e outras soluções em iluminação. Aproveite nosso frete rápido e condições especiais de pagamento. Fale conosco e venha conferir o showroom. Empecel 3298-9100. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romase, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos, com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada, porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romase. Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a opção distribuidora, referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo e experimente. Ligue 3261-3030, 3261-3030. Cosecha Tarapacá e opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão, um time de funcionários escalado para te surpreender, carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia e aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. A gente vai falar do Ceará agora, né? Nessa segunda parte aqui do Futebolês, porque a gente fez o review do Fortaleza, a gente vai fazer mais ou menos isso. Fortaleza, Ceará agora, e depois a gente fala das notícias de agora, até pra gente fazer o programa. A gente vai estar aqui amanhã também. Isso. E já aí projetando bem o que vai vir em 2025. E o Ceará, por outro lado, né? A gente fala do Fortaleza, né, em toda essa oscilação, mas também recheado de resultados expressivos e tudo mais. O Ceará, a gente até já conversou isso até no programa de Natal, mas a gente traz a memória de novo.
O Ceará, esse ano é um ano para você, aquele ano de manual. Mesmo com tudo que o Ceará passou, é aquele ano de você, cara, deu tudo certo. Não importa como é, a custo de quê, se foi bom, se foi ruim, aqui eu não vou entrar nesse mérito por enquanto, mas a ideia de dizer assim, cara, 24 termina com aqueles principais cheques dados, né? Foi isso. Eu acho que ele trouxe uma carga negativa de 2023, de todas as formas, né? De não ter conseguido acesso, quer dizer, o ano termina negativo, você não ter conseguido acesso. A carga negativa financeira, né? Porque o Ceará trouxe muita dívida de 2023. Teve uma questão que é muito importante e que veio em 2024, que era o dinheiro da Liga, que o Ceará passou 2023 todinho esperando por esse dinheiro. Estava lá, inclusive, na previsão orçamentária do clube, porque a gente sempre vê a previsão, né? Mas depois, as contas, o valor era menor do que o da previsão para 2023, porque faltaram cerca de 60 milhões, é muito dinheiro, e que eles vieram em 2024. E certamente isso aí cooperou muito com 2024 do Ceará. O que atrapalhou em 2023 vem em 2024. É claro que quando você tem dinheiro para investimento é uma coisa, quando o dinheiro chega para pagar a dívida anterior é outra, mas é melhor que tenha para pagar do que a dívida fique crescente. Então isso acabou ajudando o Ceará. E aí os resultados em campo. Você ganhar o Campeonato Cearense, não foi o Campeonato Cearense comum, né? A gente falou no dia 25, a gente tem falado aqui durante todo o tempo, durante o campeonato desenrolar do Campeonato Estadual, a gente falou sobre isso. Ganhar esse Campeonato Cearense nos moldes do que ele se representava foi muito importante para o ano do Ceará, para ele chegar na Série A com um pouco de tranquilidade, né? O clube, ele tem problemas, ele é muito efervescente hoje por dentro, né? Não é que ele tenha um grupo de conselheiros que seja contrário. Ele tem um número grande de conselheiros hoje que não é favorável à atual diretoria. Então, ele meio que implode dentro e quando o resultado fora é negativo, essa implosão passa para a torcida. Mas aí o Ceará ganha o Cearense e dá uma segurada no jogo. E na Série B, ele consegue, em alguns momentos, mostrar que estava brigando e no sprint final a torcida carrega. Um time que ela entendeu que tinha capacidade para chegar lá. Dá pra gente dizer, Danilão, que o sucesso no estadual segurou as pontas na Série B? Porque você imagina assim, o Ceará perde o estadual pro Fortaleza é ex-campeão cearense, vamos botar aqui na mesa, campeão da Copa do Nordeste. Aquela sprint final talvez não tivesse o mesmo engajamento, né? Então, assim, o título estadual foi um grande combustível pro ano. Por aí, né? Ajudou, mas lembrem-se que em 2023 o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, né? Então poderia ter dado o mesmo gás. Sim. Acontece que o elenco era outro, a forma de agir do elenco, e eu não estou falando de capacidade técnica, porque talvez até, se você olhar individualmente a capacidade técnica do elenco de 2023, tenha bons jogadores. Fosse possível, fechando um bom time, fazer o que se fez em 2024. Mas esse elenco tem um caráter diferente, né? Um caráter de motivação diferente. Ele mostrou isso para a torcida gosta disso, a torcida abraçou esse elenco. A gente precisa dizer a realidade. A torcida cooperou no momento final ali, quando se imaginava que o Ceará não iria mais ter chance de acesso, cooperou, mas ela fez isso porque ela via naquele elenco a capacidade, entende? Porque conheço o torcedor do Ceará de muitos anos que a gente faz a cobertura, e quando ela não vê essa capacidade, ela vaia, ela xinga, ela não suporta. E essa torcida lutou, essa torcida aplaudiu, essa torcida incentivou. Porque, no fundo, o torcedor tinha uma certeza. Eles são capazes. Eles podem. Esses caras, eles fazem coisas que são difíceis, que não são comuns. Eles conseguem tirar de momentos difíceis. A torcida entendeu isso, talvez antes da gente, né? Porque a gente falava nos últimos programas ali como voltando a 2023, aquele momento em que o Ceará não tinha mais chance. A gente imaginava que isso iria acontecer. Mas o torcedor entendeu, talvez antes da imprensa, que aquele elenco tinha capacidade, mas que precisava de um start, precisava vir da torcida, né, aquele start para que pegasse fogo mesmo o negócio e conseguisse chegar na reta final. E ela conseguiu fazer. É algo que a gente tem que lembrar, né? 2024 vai passar e a gente tem que ficar nessa lembrança. Como o torcedor teve esse entendimento, porque ele não tinha muita coisa para pensar isso, não. Dias antes, o conselho votava, aliás, o conselho não, os sócios proprietários votavam e diziam, não, o direito de eleger é nosso, não é de vocês, né?
Isso é uma ducha de água fria no torcedor. Mas o torcedor meio que não se importou com isso. Depois a gente resolve isso. Né? Vão ter outras assembleias, né? Vai ter outra tratativa, vai ter outra possibilidade. Vamos resolver o dentro de campo. E comprou ingresso e foi para jogo. E não foi para vaiar, e foi para incentivar. E realmente esse time tinha capacidade. Né? O torcedor estava certo. Ele tinha capacidade para isso. Como eu disse, talvez não seja uma imensa capacidade técnica. Tanto que a gente olha para o elenco e está sendo muito trocado para 2025. E precisa ser. E precisa acontecer isso. Mas vontade, determinação, superar como um Saulo Mineiro superava adversários melhores à sua frente para montar um gol, o time conseguiu superar adversários melhores em qualidade técnica. Estou falando dos outros times da Série B, muitos deles com melhor qualidade técnica. Um América Mineiro, um Goiás, que mostrou na reta final. Se você olhar peça por peça, se você olhar elenco, se você olhar banco de reservas... As contratações do Goiás. Tem mais qualidade técnica, mas o Ceará superou tudo isso com a vontade e chegou lá na reta final. A gente defende tanto, cara, aquela ideia do Vojvoda. A gente defende o padrão Vojvoda. 4 anos, trabalho consolidado, muito estabelecido. Mas o sucesso do Ceará em 2024 passa também pela troca de comando. Sim. Né? A troca de comando, a chegada do Léo Condé, eu não acho o trabalho do Mancini ruim. Eu não acho. Eu acho que a gente tem coisas muito positivas no trabalho do Mancini. Mas eu também não posso desconsiderar que essa mudança fez a diferença. Você acha que tem esse peso realmente decisivo? Eu acho o seguinte, o Mancini tem muito mérito em umas coisas e a gente, quer ou não, tem que voltar ao campeonato estadual. De ser um time que sabia das suas limitações, mas que se recusava a entregar o pato. Tanto é que fez Fortaleza da Copa do Nordeste, tem o 3x3 aqui, toma o gol do 3x2 no final do jogo, consegue empatar. O próprio dos jogos da final, sempre muito duro contra um time reconhecidamente superior. Então ele conseguiu isso, só que eu acho que em um determinado momento, o Mancini não se atentou a um negócio que eu repetia exaustivamente. Ou o Ceará corrige minimamente a defesa, ou não vai brigar em cima. Série B, se sobe, não é com o melhor ataque. O Ceará até conseguiu esse ano, mas é com estabilidade defensiva. É aquele pontinho que você ganha de 1-0, sei lá, do Brusque em Santa Catarina, que é um time horroroso, mas o contexto é todo terrível. Esse é o ponto que normalmente te garante, porque tu consegue segurar uma pressão do adversário. E acho também que ele já estava sem paciência com os atletas. Não custa lembrar que ele estava lançando muito de garoto para ver se alguma coisa dava certo. Até o menino, o Kaique, que fez gol daquele jogo contra a Ponte, que é o último jogo do Mancini. Depois que a coisa se estabilizou minimamente, o Léo Condé nem usou. E talvez o menino seja até bom. Só que o contexto não havia mais a necessidade. Ele estava reorganizando a coisa. Então o trabalho do Mancini não foi horrível, não deixou terra arrasada, deixou o time mentalmente muito brigador, mas acho que o lastro técnico tinha ido embora. E acho uma decisão ótima por 2, porque o Mancini depois faz um baita trabalho do Goiás. Para ele, como treinador, também foi muito bom. O Léo Condé chegou, o time passou a jogar melhor, na minha opinião. Estabilizou muito, por exemplo, aquele posicionamento do Sailo e do Águila, quem é o centroavante, quem não é. O time ficava muito claro que, empatando ou perdendo o jogo, era o Águila. Ganhando ou perdendo o jogo, o centroavante era o Saulo, para você ter arrancada, e o Saulo fechava do outro lado. E depois veio um mapa da mina, que quer ou não, as entradas definitivas do Richardson, que eu tinha minhas restrições, mas é preciso ser dito, o David Ricardo e do João Pedro. Aí o Ceará deixou de ser o time que tinha que fazer obrigatoriamente 2 gols num jogo para ganhar. Porque todo jogo tomava gol. Matheus Felipe foi mal, o Ramon foi mal quando jogava, o time era confuso, o De Luca não emplacou, e nem acho que o De Luca fosse essa porcaria toda. Sim. Acho até que em condições normais, se o Ceará estivesse já dentro do G4, ele não perderia a vaga no time. Ali foi a necessidade de quem tinha que ganhar 8 de 11 jogos na reta final. E aí o Richardson, com experiência e com pegada, lembrando que não era hora de pensar em volume, era hora de pensar em resultado, o time engrenou. O grande defeito do Mancini, para mim, que demorou, e o próprio Léo demorou um pouquinho para corrigir, era entender que só sobe na Série B time com defesa estável. Time com defesa instável não sobe. O Ceará só conseguiu arrancar e ser a segunda melhor campanha do segundo turno e pegar a 4ª colocação depois que passou a ter o mínimo de consistência defensiva. Isso que o cara tá falando é tão interessante porque o Ceará foi melhor ataque, mas durante muito tempo esteve entre as piores defesas. Você olhava o bloco de cima ali entre os 10 primeiros colocados, ele era o pior. O Ceará chegou, Renato, a ser melhor ataque com saldo negativo. Já viu isso? Melhor ataque, saldo negativo. O Ceará chegou a ser. Loucura, né?
E aí foi exatamente essa virada de chave aí. O Tchoca até já chega mais pra reta final, né? Acho que tem a entrada do Rafael Ramos também, que dá uma... É a primeira grande mudança. Primeira coisa que o Condé fez foi tirar o Raí e colocar o Rafael. Que pra mim, eu tenho dito, né? Digo e repito, pra mim foi uma grande surpresa. Grande surpresa. Eu não acreditava realmente que o Rafael seria o cara capaz ali de tomar a posição do Raí, porque o Raí... Talvez ofensivamente até entregasse, né? Assim, o problema dele era defensivo. Mas assim, é porque o futebol brasileiro aos poucos está entendendo que lateral, antes de tudo, é defensor. A gente fala 4-3-3, 4-4-2, 4-1-3-2, 4-3-1-2, qualquer coisa. O lateral é, antes de tudo, defensor. Não adianta nada tu ter um lateral fantástico ofensivamente se ele vai te entregar lá embaixo. Ou você monta um sistema diferente para jogar com a linha de 5, com 3 zagueiros e esses 2 alas voltam. Retornamos a Voivoda, 2021. Quem eram os alas do Fortaleza? Um meia, que era o Crispim, e o Pikachu, que não era, nem quando era no Paysandu jogando linha de 4, era um lateral fixo. Então, ou tu faz isso, ou tu segura o tranco. E o Raí, assim, ele era bom ofensivamente, mas era a eficiência quase zero, bicho. Todo jogo, o Raí tinha aquele negócio de virar pra perna esquerda e chutar de fora. Sem a menor necessidade. Aí coloca um cara experiente, rodado, que é lateral. E ainda na reta final do campeonato até fez as suas assistências, ainda conseguiu produzir ofensivamente também. Vendo de fora antes, a gente até conversou algumas vezes, o Danilo lembrou muito bem, né? A gente fez várias projeções. O José disse que o Fortaleza ia brigar ali por meio de tabela, que o Ceará também não ia... E eu tô falando do José porque a gente brinca aqui com ele, né? Mas eu mesmo falei que o Ceará não... Se eu fosse apostar, eu não achava que o Ceará subiria. Enfim, o final do Ceará, o final do ano te surpreende? Foi acima daquilo que você imaginava, projetava? Não, o final foi totalmente surpreendente. Totalmente, porque inclusive eu fui um dos que disse aqui no Futebolês que para mim o Ceará não subiria exatamente porque o Ceará não contrataria reforços à altura para conseguir esse acesso à Série A. E as contratações que foram feitas realmente não foram contratações que enchessem os olhos do torcedor para dizer, vixe, agora vai. Agora o Ceará botou, foi para lascar, agora o time vai. E não foi assim. Não foi assim. Foi aos trancos e barrancos. Foi conseguindo os resultados, foi de 1-0 em 1-0, beliscando ponto aqui, beliscando ponto fora. Mas, no final das contas, conseguiu o objetivo. O objetivo era esse. Era subir. Se ia jogar bem, se não ia, se ia ter jogador bom, se não ia, aí são outros 500. Agora, o cursar, o caminho, era que fazia com que a gente não acreditasse. Principalmente o início que o Ceará teve de Série B. Eu acho que até o meio do campeonato, o Ceará foi um time muito irregular. Principalmente jogando fora de casa. Agora você falou uma palavra cursar que eu achei muito bonita. Eu vou usar mais vezes, viu? Cursar é bem legal. O cursar... Não é legal? Você não gostou, não? Eu só consigo lembrar do Vava Maravilha falando do Thiago Nunes, treinador acadêmico, você passava do cursinho. Cursar, eu achei legal. Alô, Vava Maravilha. Tem um pessoal que me critica aí que eu tenho um vocabulário menor, né? Eu tô tentando fazer mais leituras para poder absorver mais palavras. Cursar é uma dessas aí que eu vou colocar no meu vocabulário. Bote aí. Vai pro break. A gente vai fazer uma breve pausa, mas a gente volta também falando um pouco desse ano. Mas eu só queria, antes de a gente sair pro intervalo, Danilão, o Anderson deu uma deixa aqui importante. O Ceará faz uma janela bem simples, né? Muitos jogadores emprestados, não pro hoje chamado G1, que é o time titular, mais para compor, mas acabou que o pensamento geral desse departamento de futebol ao longo do ano todo parece que fluiu, parece que deu certo, né? Eles saíram maiores do que eles chegaram, né? Sim, os jogadores que vieram, quando você olha, né? Não eram para assumir posição titular, né? Não eram ali para assumir posição titular. E aí você pode... você pode pensar, por que não precisava? Bem, você sempre precisa do grande jogador, né? Você não tem, assim, um grande atacante, ou até você tem, mas se tem uma oportunidade, você vai contratar. O problema era dentro da capacidade financeira do clube. Né? Eles contrataram dentro da capacidade, com receio de fazer o que fizeram em anos anteriores. Né? No ano anterior, Saulo Mineiro, Barleta. Questões financeiras que oneraram a folha, que prejudicaram o fim de ano e que prejudicaram o início do ano seguinte, e eu digo financeiramente. Então, eles pensaram em não fazer isso.
né? E confiaram muito no elenco, né? Parece que eles estavam meio que em sintonia com a torcida, porque o torcedor confiou e eles tinham uma certa confiança, principalmente naqueles que eram titulares. Então as contratações vieram muito dentro do poder aquisitivo do clube e não fazendo grandes investimentos que fossem prejudicar o 2025 do Ceará. A gente tá gravando aqui esse programa, né? Tá fazendo o programa exatamente aqui nos estúdios na Vega e a gente volta já do intervalo também. Diga uma coisa. Diga. Por que diabo é na Vega? A gente... É um mar, é um barco, tem vela, exatamente. Tu tá doido pra ter problema com o RH, né? Porque tu sabe que não foi a gente que inventou esse nome, não, né? Eu quero saber o que é na Vega. É que talvez você... É a segunda, talvez cara. de forma ignorante. Calma. Talvez de forma ignorante do fato de não Falta saber. de conhecimento. Falta de conhecimento. O Navega tem a logozinha bonitinha, né? Se o Efraim tiver aí, ela é a ideia de projeção, de continuidade. Então é um projeto qual é o nome da empresa? Impulsiona os projetos para frente, né? Ela está sempre navegando. Porque o nome dessa empresa é Jangadeiro, né? Que tem a ver com jangada. Se fosse aeroporto, que navega em mares. Não, né? mas é porque eu tô aqui há 11 anos. Se fosse Não tem aeroporto, negócio de navega. porque Eu o quero saber estúdio que é novo. Navega. Pois é, então. É porque você não aí, ó. acompanha papo futebolês, cara. Navega. Influência que gera oportunidade. E tem que entender que Agora tá explicado. é internet, né? A maioria podcasts gravados para internet. Então, navegando nas ondas da internet. Olha aí. Mas vamos passar para o RH sua reclamação. Não, Não é reclamação, foi uma dúvida. E se você seguir na emissora no que vem, pode ser fora, que pode mude, botar né? pra fora, eu tô pra fora. Qual era Você- qual o nome, como você batizaria? Você Peraí, é convidado a navegar junto Me conosco. deu um colete salva-vida, não tem? Fica preocupado. É melhor a gente ir pro intervalo. Já porque passou senão da hora. esse negócio Não, eu de... tô falando até do tempo mesmo. bicho. Esse negócio de... Enfim, vamos pro intervalo. Futebolês, oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinho Corsete Tarapacá, peça pelo 85-3261-3030, uma exclusividade opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza. Seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui.
Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 km com preços e condições imperdíveis, então a Sanauto é o seu destino certo. Na Sanauto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanauto, há 50 anos, é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Uniodonto Fortaleza. Aqui você conta com a maior rede de dentistas do Ceará, urgência 24 horas e atendimento humanizado e com hora marcada. Tem acesso a planos e serviços odontológicos de qualidade. Ligue para 85 4009 5432. Seu sorriso é único e merece o cuidado da Uniodonto Fortaleza, a melhor operadora odontológica do Ceará. De volta aqui com o Futebolês, você disse que tava doido pra quê aqui no... Não diga não, não diga. É porque os bastidores aqui são maravilhosos, assim. Conversa de fora de microfone é fora de microfone, exatamente. Você tá confundindo, Renato. Só você que confunde aqui, exatamente, cara. Antes não confunde. Exatamente. É por isso que eu pergunto logo. É que eu pergunto. É porque no cursar desse programa, né, algumas vontades, elas vão surgindo, né? Então é melhor... Até porque o ambiente tá frio, né? Exatamente, tá frio demais. Tá frio, cara? Bom... Vamos... Tô voltando de férias. Tá voltando de férias. Falaram o Caio, bicho. A gente tá percebendo. Eu e Caio estamos fora de ritmo. Fora de ritmo. Totalmente. Não, você calou, Caio. E convenhamos, vocês voltam no dia 31 de dezembro, né? Um negócio assim. Um bom presságio. Mas hoje a gente tá arrumando muito problema com o RH. Assim, a galera tá sofrendo com o RH tá de também tem isso também. Esse último bloco a gente conversa sobre o factual, né? Sobre o que é que tá acontecendo. Tem notícia rolando, tem contratações chegando, tem a preparação do Fortaleza aí pra Florida Cup. Orlando Cup, é porque são muitos Cup lá, né? Tudo é no mesmo canto. Flórida, Orlando, Estados Unidos. Eu sei que vão ali perto do Parque da Disney, né? Não é por ali? Por ali. Vem cá, como a gente tava brincando que eu tava de férias, internamente, o que é que tá se falando do Fortaleza dessas desistências do Santos e do Atlético Nacional? Deu pra acompanhar antes, assim? Deu pra conversar? Não, ou você desligou muda, completamente? Né? Cara, eu me desliguei, mas ainda assim aqui e acolá eu ficava dando uma bituca do que tava acontecendo. Assim, pro Fortaleza, eu acho que em termos de... O Danilo... Rapaz, não sei se pegou na câmera, mas o Danilo fez assim. Danilo fez só assim. Bituca. É porque o Danilo é um ser superior. Fosse qualquer outro. É porque é o seguinte, vai mudar a disparidade técnica dos seus adversários. Isso aí você não resta dúvida. Você vai enfrentar o Santos e o Atlético Nacional. Duas equipes grandes, uma do futebol brasileiro e outra do futebol colombiano. E aí, de repente, os caras dizem assim, não, a gente não quer mais, a gente não vai mais. Aí você tá passando um time ali do... Ei... Vem cá, você, vem jogar um campeonato Miami, aqui. Né, eu sei lá quem diabo é, lá dos Estados Unidos. É o Miami com certeza, Miami United. O outro aí não tem outra informação. Nem o Orlando vai disputar, macho. É em Orlando e nem o Orlando vai. Então, assim, sabe, um negócio que... E, assim, os times, tá, eles desistiram, mas eu acho que eles têm, sim, razão dentro daquilo que eles estão planejando. Porque é o seguinte, eles mudaram comissões técnicas. Então, os técnicos novos chegaram, analisaram... Viram os elencos que ainda estão em montagem, viram os dias que eles vão ter para treinar. Então, assim, você destacar daqui para os Estados Unidos, por exemplo, o Santos vai ter um campeonato que é um campeonato altamente disputado, que é o Campeonato Paulista. Não é qualquer campeonato da face da terra. Então, assim, se o Santos entrar para frescar no Paulistão, ele cai. Mas todo ano não tem uma viagem assim? Os clubes viajam hoje para os Estados Unidos, viajam para outros lugares. Mas o Santos, ele vem numa situação Foi diferente. esse o argumento do Santos? Não, é o seguinte, o argumento do Santos outro argumento é que ainda não tinha planejamento. Transmissão de TV pro Brasil. Eles bateram muito o pé nessa história que não vai ter transmissão de TV. Dinheiro. É um time que veio da Série B, que sabe que não tem cota como tem na Série A. Precisa de grana. Então, assim, o próprio Atlético Nacional também, sabe? Ele ter aberto mão de disputar um torneio como esse, porque pro Atlético Nacional, em termos locais, em termos do futebol colombiano, também não ia influenciar muita coisa. Só são 2 jogos, só são 2 partidas. Então, assim, eu acho que é mais para divulgação. Eu acho que os clubes, nesse momento, estão olhando para os seus planejamentos. O Fortaleza se moldou já com bastante antecedência, porque tem elenco montado, tem comissão técnica fixa. Então, para ele era muito mais fácil do que o Santos.
que tá mudando comissão técnica, tá mudando diretoria, tá formatando o elenco que vem uma Série A por aí. É uma situação, para mim, totalmente diferente. Então, assim, eu acho que pro Fortaleza, para ele, mudou uma pena, mas já tô dentro, deixa. Qual é o peso dos adversários numa pré-temporada? Eu vou dar minha opinião antes de vocês responderem. Pra mim, beira a 0. Tô contigo. Cara, assim, eu não tô comparando. O Santos é um gigante, essa não é a questão. Mas na pré-temporada, você jogar contra os Santos e jogar contra o Sub-20 do... Pra mim, pré-temporada é pré-temporada. Talvez o Sub-20 dê até mais trabalho. E outra coisa... Pré-temporada é pra você avaliar você. E esses jogos de pré-temporada, inclusive no mundo inteiro, caíram muito de valor. A gente é de uma geração que os clubes brasileiros jogavam os torneios amistosos da Europa, de pré-temporada da Europa, né? O Ramon de Carranza, Teresa Herrera, Cidade de Madrid, enfim, um monte de torneio. E o pau quebrava. Ia jogar lá o São Paulo do Tele contra o Barcelona do Cruyff e o pau quebrava. Você não via os caras. O calendário europeu hoje, ele tem, em relação à metade dos anos 90, quase 15 a 20 jogos a mais do que tinha. O campeonato italiano tinha 16 participantes, cara. O time jogava 30 jogos no ano. A Champions League não tinha fase de grupo, ela era toda bata-bata até chegar à final. Hoje não. Então, hoje, até esses torneios amistosos da Europa, os caras não jogam mais como jogavam lá atrás, querendo ganhar. É totalmente para fazer um teste tático, dar quilometragem ao jogador recém-contratado, principalmente quando o jogador é jovem, que aí ele vai jogar um monte de amistoso. O efeito esportivo é muito pouco. O efeito é marketing, e jogar nos Estados Unidos, e jogar na Ásia, onde os times europeus jogam muito, e dar um pouco de quilometragem. Não tem mais a questão da competição, de querer ganhar o torneio de pré-temporada que existia há 20, 25 anos atrás, não. É claro que eu entendo que não ter o Santos, não ter o Atlético Nacional, o interesse diminui, a questão da renda vai diminuir. Era uma atração à parte do Atlético Nacional, com quantidade de colombiano que veio da Flórida. 60 mil pessoas no estádio lá. E isso é inegável. Mas assim, eu analiso primeiro a questão esportiva, né? Porque eu acho que isso aí são coisas secundárias que também são importantes, mas que eu acho que esportivamente, pensando, projetando para 2025, não acho que seja um grande problema não ter o Santos e o Atlético Nacional. Eu tô viajando? Não, acho que você está certo. Eu acho que é uma exposição de marca do Fortaleza, está indo para os Estados Unidos, está expondo a marca. Se alguém não sabe lá, o momento do Fortaleza vai ser perguntado e vai ser dito para ele, olha, nos últimos 3 anos o Fortaleza terminou na 4ª colocação 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Esse ano chegou a disputar, chegou a ser líder da competição. Acho que é exposição de marca, acho isso interessante e acho que é mais interessante certamente para o Fortaleza do que para o Santos, que já tem a sua marca muito mais do que exposta, né? Muita gente acha o Santos o maior time do Pelé, Brasil, né? E muita gente acha que no futebol mundial ele está entre os tops, né? A participação do Pelé, talvez se você fizer um contexto histórico, ele realmente esteja. Então, eu acho que essa relação é importante, é interessante, mas sei que se enfrenta o Santos, se enfrenta um outro clube da Série A lá, em relação à exposição também seria interessante. Chamaria muito mais atenção do público local para ver aquela partida, que é um clássico brasileiro, que ele não vai poder acompanhar normalmente de lá, mas não tira o mérito e a possibilidade de estar lá, de expor essa marca e de ter uma experiência diferente depois do retorno para o Brasil. Eu fico imaginando que talvez esses clubes que não tenham ido realmente tenham pensado na questão financeira, né? O Ceará acabou convidado de última hora, né? Já sabendo que alguns clubes não iriam, o Ceará acabou convidado. E eu achei estranho que não se paga passagem aérea para lá, né? Há um convite, mas é o clube que paga essas passagens. Eu não estou dizendo que isso seja o grande empecilho, não é para nenhum deles. Mas quando não se paga a passagem, e aí que cota vai ser essa que vai ser paga se você não paga nem a passagem dos clubes? Óbvio, a parte da estadia, a mobilidade interna é toda paga pela gestão dessa competição, mas eu fico pensando que talvez os clubes somaram, colocarem na ponta do lápis, cara, não vale a pena, isso aqui talvez impacta de alguma forma a minha temporada e é melhor começar a temporada por aqui, mas se houvesse um ganho financeiro maior, talvez não havia essa desistência, certamente não haveria. É verdade. E aí já viaja com todo mundo, né? Breno, Diogo com Paul Fernandes, que ainda vai ser anunciado. A reapresentação está marcada para o dia 8. Dia 8 ele reapresenta aqui, aí viaja no dia 9, é isso? Ou já reapresenta no aeroporto para viajar? Não.
A representação vai ser aqui, o clube ainda vai divulgar essa programação da viagem para os Estados Unidos, mas os primeiros trabalhos vão começar aqui. Começam aqui no PC, depois é que o time vai para... Deve fazer exame médico, Com aquelas certeza, coisas vão fazer de tudo. coração. E detalhe, o Fortaleza vai estrear na temporada com um adversário que historicamente é carne de pescoço para ele, jogando fora de casa, que é o Horizonte. Esse jogo tá confirmado pro domingão ainda? Tá, domingão. É, o primeiro, é a segunda rodada, né? É uma das grandes reclamações minhas do Campeonato Estadual, né? Parece que ficou proibido de Fortaleza e Ceará jogarem fora da capital. O Fortaleza, por exemplo, já vai jogar bem menos. Joga bem menos. O Ceará joga... Porque, por conta do sorteio. É isso. por Você isso. vai jogar, sei lá, contra o Cariri em Juazeiro, tem que ser, como visitante, o jogo tem que ser no Cariri. Se vai ser em Crato... eu acho que se é pra valorizar o estadual, que se valorize mesmo, né? Do tipo... Bota o Ceará pra jogar no Abilhão. Mas era. Mas é o que eu tô Perilão. falando. O Campeonato Cearense está cada vez mais proibido. Tá. Aí o que acontece? O time da região metropolitana, o jogo acaba sendo no PV. Muitas vezes sim. Sabe? Esse jogo foi em Horizonte. Vai pegar o Tirol, o Ceará pega o Tirol, o mando é do Tirol, não lembro agora de cabeça. Mas aí, enfim, se for independente de qualquer coisa, vai ser no PV. Não, mas o Tirol é um time da capital. Não tinha como não tem nem como não ser, né? Não tem outro campo, o Tirol é da capital. Até porque do interior mesmo a gente tem Manda poucos, do Ceará, né? Tirol. Manda do Ceará. Lamentavelmente. Cariri, Barbalha a federação e Iguatu. repetiu para lamentavelmente o futebol cearense... Fora da região metropolitana são esses três. Da capital, O Danilo falou aí, o Manda do Ceará contra o Tirol, porque a federação fez isso ano passado esse 24, né? Esse ano. E vai fazer de novo uma coisa que eu acho que é bacana. Campeão das duas divisões se enfrentam na abertura com o mando por... Inclusive vai ter pet, né? Vai ter tudo. O jogo fora do Ceará é contra o Barbalha, né? Lá em... Dia 1º de fevereiro. Aí ninguém sabe se é em Barbalha ou se vai ser no... Não, por exemplo, não vai ser no Inaldo. Não tem condição. Porque é uma pena os estádios não serem próximos. E aí também é outra discussão. O Ceará, Danilão, ele reapresenta dia 3, sexta-feira, e já com a maioria desses jogadores aí, já que foram anunciados e que ainda serão. Hoje é dia 31, até daqui 4 dias, né? Daqui a pouco, é verdade. Tá em cima. O que eles dizem? Mudaram para o dia 3 para ter passagem para todo mundo, para que dia 3 estejam aqui. Porque no dia 2 alguns não iriam chegar à noite, na madrugada, e a apresentação... Tanto que foi só um período que mudou, né? Era 2 mais à tarde, 3 mais pela manhã, porque os jogadores estariam chegando aí na madrugada e aí esses atletas já se apresentam. E aí o que você falou há pouco, perguntando para o Anderson, né? Mesma coisa, qualquer clube. Exames médicos, aquela bateria de exames com atletas, mesmo os jogadores que já estavam aqui, né? Nós fazemos, né? Check-ups, exames, eles também vão fazer uma bateria de exames, é claro que para atleta muito específicos, e vão fazer esses exames e vão iniciar esse caminho de pré-temporada já no dia 3. A ideia é que todos estejam aqui. A última informação que eu colhi é que realmente até as últimas contratações, todos, sem exceção, devem estar presentes, né? Eles estavam definindo essa questão do Antônio Galeano, que vem de fora, né? É o paraguaio, que ele está no Paraguai nesse momento, mas que a informação é que ele também deve estar aqui já no dia 3, porque os últimos detalhes foram acertados. Descobri, inclusive, em relação ao Nacional, que a questão de emprestar o atleta tem muito a ver, porque o Nacional está contratando 3 estrangeiros e eles tinham tentado aumentar o número de estrangeiros no país por partida e não conseguiram. E lá Eles acabaram de anunciar justamente o Otero, o ex-Santos. Só são 3 no Uruguai, Não, eles aumentaram para 5, né, na última temporada, queriam aumentar para 6 nessa. Mas o maior problema deles é que no elenco também há um dispositivo com número máximo. Só pode ter 6 no elenco. No Brasil, por exemplo, só pode ter 50 no elenco. Tem um número pode colocar pode levar 9. Tem um número por partida, né, que é de 9. Lá o número por partida é de 5 jogadores inscritos, entre titulares e bancos, 5, mas você só pode ter 6 no elenco. Você não pode ter um 7º jogador inscrito no elenco. Então eles estão com um número até inferior, mas eles querem a contratação de jogadores para chegar a 6. Eles já têm coisas acertadas lá, a informação. E aí eles vão emprestar o jogador. Tanto que o jogador só tem contrato com eles para 2025. Então é um empréstimo já mandando o jogador embora, né? Porque terminou 2025, termina o empréstimo também. Tanto que se o Galeano for bem no Ceará, o Ceará fica com toda a condição de contratá-lo por mais tempo. Ele vai ser, como diz no mercado, né, agente livre a partir de 2026. O Ceará ainda, a preço de agora, né, desse momento, Keiler, Éder,
O próprio Galeano e o Sobral ainda não anunciados. São jogadores acertados verbalmente, mas não anunciados. Pode até ser que na hora que esteja veiculando esse programa, já tenham mudado, né? Mas o cara já tenha confirmado oficialmente. A preço de agora não estão, mas esses já devem estar também aqui dia 3. A ideia é que sim, todos eles estejam aqui. Inclusive, no caso Daria do 11, Danilo, é isso? 7 anunciados, mas esses 4, 11. E seriam 11, exatamente. No caso do Sobral, tinha uma questão para acertar que eles estavam brigando, né? Como a gente diz, a gente está gravando o programa, pode ser que na veiculação as coisas já estejam confirmadas. Quanto seria o valor que o Ceará pagaria ao final de 2025, né? É óbvio que o Cuiabá quer mais e o Ceará quer que seja um valor menor. Eles... o entrave, a trava desse processo, né? Porque é obrigação ou opção de compra? É opção. Ele é um valor estipulado. É opção, mas o valor está estipulado, Entendi. exato. Apesar de ser opção, o valor está estipulado. Então, por exemplo, depois de estipulado, o Cuiabá não pode aumentar. Né? Ele pode até diminuir, não é questão de negociação. Antigamente de passo fixado, né? Exato, é como se fosse, né? Todo jogador tem, né, tua multa fixada no contrato. Sim. Mas no caso, quando há um empréstimo, esse valor é inferior, porque os clubes já fizeram um acordo em relação a esse valor. E é esse acordo aí que é obviamente que quem vende quer ganhar mais, é igual quando você vai vender um objeto e quem compra quer ganhar menos. É óbvio que não é um objeto e também não é o jogador, né? São só os direitos dele para jogar naquela equipe. A gente volta amanhã, já em 2025, com muita informação, muita alegria e muita festa, né, Azevedo? Se Deus quiser, né? Você vai pra festa Deus hoje? quiser. Meu filho, Vou andar na sua depois do que eu carruagem. passei em 2024, se eu não comemorar o papocá desse ano... É mesmo. Tá aí. Aí eu vou dar até... Eu quero que 2024 se lasque com a minha carretel. 2024 foi um grande livramento pra você, né? Total. A gente Nunca podia desejei terminar- um ano passar tão ligeiro como foi esse. A gente podia terminar aqui só com 3, né? Era? Total, exatamente. Mas graças a Deus Não, você tá ia aqui. ter um quarto, né? Que ia ter um no meu lugar, com certeza. Infelizmente, o mundo capitalista, ele é assim. Mas que bom que você tá aqui com a gente. Ninguém sabe até quando, né? Mas... Ninguém sabe de nenhum de nós. E o bom que dia 31 é sempre uma palavra de esperança, né? De ânimo, alegria. né? Ânimo pro novo ano que virá. Pro novo ano. Caião, Valeu, então. valeu 2024, foi bom, né? Foi bom. Valeu, Danilão. Valeu, Um abraço, viu? Até o ano que vem. Até o ano que vem. Se Deus quiser. Você fica agora com a programação normal da Jangadeiro Band News e mais uma vez agradecendo aos estúdios Navega. A gente volta amanhã, gente. Feliz ano novo. Boas festas.